Oi, gente. Hoje é dia 12 de agosto de 2021 e esse vídeo é para explicar umas coisas que eu acabei de botar nesses slides e para explicar o exercício 9, que é parte das coisas que eu acrescentei. Então, esse vídeo é só para complementar o que vocês vão ter que ler e entender lendo, tá? Algumas coisas precisam de figuras e animações e mímica, eu vou tentar fazer isso no vídeo. Então, uma das coisas novas é essa explicação aqui do TFC1, que é o primeiro teorema fundamental do cálculo, que vai nos permitir calcular integrais bem rápido. Não vou ler isso com vocês agora. O importante é que dá para a gente encontrar essa função f maiúscula, para uma dada fzinho, resolvendo uma EDO. E o exercício 9 é a respeito disso. A gente vai começar com funções escadas só, depois a gente vai ver um pouquinho sobre como é que isso se generaliza para qualquer função integrável. E eu vou rever com vocês uma coisa do mini-teste 1 do semestre passado. Lembrem que no mini-teste 1 eu dava uma função f, que era essa função aqui, essa função escada aqui, e aí pedia para vocês calcularem uma função fzão, uma função gzão. Isso aqui corresponde à função gzão do mini-teste. A função f do mini-teste era a mesma coisa, só que ao invés de ter 2 aqui, tinha 0. E eu resolvi começar com o caso em que aqui tem 2, porque é mais interessante. Então, como é que a gente usa esse método, que vocês vão ter que reler várias vezes para entender, desculpa, é meio complicado. Como é que a gente usa esse método para conseguir obter a função fzão? Quando a gente tem prática, a gente consegue obter essa função no olho até. A gente consegue desenhá-la direto no gráfico, segmento por segmento. Então, reparem. Primeiro, fzão de 2 é igual a 0. Por quê? Porque se aqui for 2, então aqui é 2, e aí a gente vai estar tratando da área dessa figura daqui, que é a área de um retângulo de largura 0. Então, essa área daqui é 0. Bom, então a gente sabe que o gráfico da f passa pelo ponto 2, 0, porque fzão de 2 é 0, então ele passa por esse ponto aqui. E para todo x no intervalo 2, 3, a gente tem que fx igual a 3. Deixa eu mostrar no gráfico o que isso quer dizer. Para todo x nesse intervalo aqui, a altura da fzinho é 3. Então, para todo x no intervalo entre 2 e 3, f de x é constante igual a 3. Reparem que eu coloquei intervalo aberto aqui, tá? Não é intervalo fechado. Pensem a respeito. E aí, por uma coisa que vocês já devem ter descoberto nos exercícios anteriores, o exercício 6 vai, inclusive, fazer vocês aprenderem a fazer determinados raciocínios com épsilons e limites vocês mesmos, e aí vocês vão ver que f' de um determinado ponto é sempre o f naquele ponto, sob determinadas condições. Então, em todo x nesse intervalo daqui, a gente tem fzinho de x igual a 3 e a derivada de fzão igual a 3. E a derivada de fzão igual a 3 quer dizer que o coeficiente angular da fzão é igual a 3. Então, o gráfico da f naquele trecho vai ser um segmento de reta com coeficiente angular 3. Então, a gente começa aqui, a gente começa a desenhar um segmento com coeficiente angular 3 e a gente chega até aqui. Ficou meio torto, tá? Deixa eu tentar melhorar isso. Chega até aqui. Então, a gente descobre que todos os valores da fzão até aqui, e a gente descobre que nesse ponto a fzão vale 3, ó. 3. E aí eu passo o seguinte, a mesma coisa, só que começando de outro lugar. A gente sabe que o gráfico de f passa pelo ponto 3, 3, que é esse. A gente sabe que com x entre 3 e 4, aqui, entre x igual a 3 e x igual a 4. A fzinho de x é constante, fzinho de x vai ser menos 3. Reparem, menos 3 aqui.
E então, nesse trecho, f''D de x vai ser menos 3. E já que f'D de x vai ser menos 3 nesse trecho, isso quer dizer que o coeficiente angular dela é menos 3. Então a gente daqui começa a traçar um segmento que tem coeficiente angular menos 3. Então ele é assim. E aí quando esse trecho termina, a gente está em x igual a 4 e a f chegou nesse ponto daqui, que é o ponto 4, 0. Reparem, 4 aqui. E 0 aqui. E a gente pode fazer isso para os outros trechos, por exemplo, entre x igual a 4 e x igual a 5, que está aqui. A gente vai ter f de x igual a menos 2, e a gente vai ter um segmento de reta de coeficiente angular menos 2. E aí a mesma coisa para cá, entre f igual a 5, entre x igual a 5 e x igual a 6, f de x é igual a menos 1, e a gente tem coeficiente angular menos 1, e assim por diante. Então é assim que a gente consegue traçar o gráfico da função f no olho. Então depois que a gente aprende esse método, a gente consegue traçar a f no olho. E aqui tem um exercício no qual eu peço para vocês fazerem as questões A e B do mini teste no semestre passado, que são as duas, tipo, desenho gráfico da f e o desenho gráfico da g. E vai ter um detalhe, que é o seguinte: no gráfico da g, a g é definida desse jeito. No mini teste eu uso a letra G aqui. Não, desculpa, besteira. Bom, então a g é definida desse jeito. E o que acontece se x igual a 0, por exemplo? Se x for 0, aqui vai ser 0. Então a gente está fazendo uma integral no qual os limites de integração estão na ordem errada. A gente costuma ter aqui o limite à esquerda e aqui o limite à direita do intervalo. Mas aqui a gente tem um intervalo em que aqui embaixo a gente está dizendo o limite direito dele, e aqui em cima a gente está dizendo o limite esquerdo do intervalo. Então o intervalo 0,2, ao invés de ser representado como integral desde x igual a 0 até x igual a 2, está sendo interpretado desse jeito aqui. E isso é novidade. Então eu queria que vocês começassem a pensar nisso. Primeiro, vocês vão ver que se vocês forem fazer o gráfico dessas funções do mini teste 1, usando esse procedimento, vocês conseguem fazer esse trecho aqui do gráfico. E aí vocês vão ter uma relação muito simples entre o gráfico do item A e do item B do mini teste 1. Então comece a pensar nisso e depois a gente vai ver direitinho por que a gente define que integrais com limite de integração na ordem errada são interpretadas de uma determinada forma. Então, por enquanto é isso. Deixa eu parar o vídeo por aqui.